Olá pessoal, vamos falar sobre o oscilador harmônico amortecido, que é o modelo que está mais próximo da realidade, né? Porque a gente na realidade tem sempre algum tipo de amortecimento. Aqui então eu apresento para vocês o que a gente já sabe sobre o oscilador harmônico, né? Aquelas equações que deduzimos nas aulas anteriores, a frequência e o período oscilador, que são parâmetros constantes, a energia que tem um comportamento harmônico. Bom, a gente já viu isso em aulas anteriores. Vamos ver o que acontece na situação amortecida, que pode ser uma situação onde esse oscilador está em contato com um fluido que ele é encarregado de dissipar a energia do oscilador. Né? À medida que o oscilador vai oscilando, aqui tem dissipação pelo atrito, interação com esse fluido. Essa é uma situação que a gente encontra em muitas aplicações práticas. Uma das mais comuns é os amortecedores dos carros, né? Você tem aqui um oscilador e aqui dentro, aqui coloco uma figura, dá para ver que tem uma câmara aqui dentro, tem algum fluido, que a função desse fluido precisamente é dissipar a energia do oscilador, né? Se não tivesse esse fluido, ou esse fluido estiver em más condições, o oscilador ele não seria atenuado e então poderia causar instabilidade no carro. Por isso que os amortecedores dos carros são muito importantes, né? Sempre olhar para eles, para que eles tenham boas condições, embora é um item caro, é bom sempre trocar eles quando já estiverem estragados. Na verdade, esse é um problema complicado, né? Tratar o oscilador harmônico amortecido é um problema complicado porque entra dentro da mecânica dos fluidos, né? Você tem um fluido aqui, tem um oscilador em contato com um fluido, onde você tem dissipação de energia, tem eventualmente calor aí sendo gerado, então é um problema complicado termodinamicamente e também que envolve mecânica dos fluidos. Normalmente, para abordar esse problema dentro da mecânica, como um problema mecânico, o que se assume é que esse meio aqui, esse fluido, a função dele é atenuar a energia do oscilador através de uma certa força, seria uma força de arrasto ou força de atrito. A gente estudou já em Física 1 essa força de arrasto, que é a força que aparece quando você tem fluidos, né? Por exemplo, quando um paraquedas está descendo, você tem uma força de arrasto que é a que ajuda a travar a queda do paraquedas. Aqui essa força normalmente ela é proporcional à velocidade, quer dizer que quanto mais rápido isso aqui oscilar, vai ser mais forte a força de atrito. E esse parâmetro aqui, que seria o parâmetro de atrito ou de amortecimento, ele é muito importante. A gente vai ver como que esse parâmetro determina a dinâmica do amortecimento. Logo, o que a gente teria que fazer para analisar a dinâmica do sistema seria adicionar ao que já a gente conhece, que é a equação de Newton, a segunda lei de Newton para o oscilador harmônico, né? Aqui esta é a força da lei de Hooke. Simplesmente adicionar esse termo aqui, que seria o termo que dá conta do amortecimento devido à força de atrito. Vamos saber o que acontece com essa equação, né? Vou passar tudo para o membro esquerdo e colocar a velocidade como a taxa de variação da posição em função do tempo. É uma equação diferencial de segunda ordem que vocês já devem ter estudado e não é difícil de resolver. Vou colocar aqui a solução dela. Essa equação, a solução dessa equação, ela tem um termo que lembra muito o oscilador harmônico simples, né? O oscilador harmônico livre, que é um termo que é oscilante, né? Tem um cosseno aqui que seria o termo que dá conta da oscilação, e esse termo aqui, que ele é consequência do atrito ou do amortecimento, reparem que é uma exponencial decrescente, né? Como se você tivesse uma oscilação atenuada exponencialmente por um termo de amortecimento. De fato, se você plota essa solução aqui, você vai ter a parte oscilatória e a amplitude dessa oscilação ela vai decrescer exponencialmente com o tempo. Aqui essa frequência, na verdade não é uma frequência, essa é a ômega linha, ela é uma pseudo-frequência porque já você não tem mais uma oscilação harmônica aí. Ela tem essa expressão aqui, quando você resolve a equação, ela toda essa expressão, onde esse termo aqui é bem conhecido, que seria a frequência do oscilador livre, e esse termo aqui ele é consequência do amortecimento. Então vamos saber as diferentes situações que aparecem no caso desse oscilador amortecido. Você tem basicamente três situações.
seria a situação em que B seja muito menor que 2m ômega. Essa seria uma situação em que esse termo aqui você pode expressar perante 1. Logo, a pseudofrequência do oscilador amortecido é praticamente igual à frequência do oscilador harmônico livre, então você teria uma situação de subamortecimento, né? Seria uma situação em que você tenha um amortecimento muito fraco, logo o sistema oscilaria mais ou menos parecido com o oscilador harmônico livre ou oscilador harmônico simples. Na situação em que B seja igual a 2m ômega, é a situação crítica, é chamada situação de amortecimento crítico ou criticamente amortecida. Normalmente se indica com a letra B sus C aqui para indicar que essa é a situação em que o termo de amortecimento está no ponto crítico, né? Para cima, para valores de amortecimento, o termo de amortecimento B acima de 2m ômega, você vai ter a situação super amortecida. Então vamos saber com um caso concreto, um caso específico, como se comportam essas três situações usando a simulação, né? Vamos escolher os parâmetros simples, vamos escolher a constante elástica da mole igual a 1 Newton por metro, a massa do bloco igual a 1 kg, logo a frequência angular do oscilador livre seria 1 rádio por segundo. Nessa situação, o termo de amortecimento, ou o fator de amortecimento crítico seria igual a 2. Ou seja, para B igual a 2, seria BC igual a 2. Você teria amortecimento crítico abaixo de 2, muito abaixo de 2, você teria subamortecimento. E acima de 2 você teria a situação super amortecida. Então vamos lá na simulação e vamos saber como se comportam essas situações. Bom, então a gente já está aqui no simulador, né, que já vocês conhecem muito bem. Aqui eu coloquei a massa do bloco igual a 1, a constante elástica da mole igual a 1 também, e no caso em que o damping, aqui o damping seria o B, né, o damping é o termo que é o amortecimento. Se ele é igual a 0, bom, a gente já conhece esse comportamento, né, é um oscilador que oscila com uma amplitude constante, a sua energia se mantém constante, não tem dissipação nenhuma, e uma situação que a gente já conhece muito bem. Bom, vamos colocar agora amortecimento, né? Eu vou colocar a situação subamortecida. Colocar B igual a 0.1 e vamos saber o que acontece nessa situação. Reparem o que acontece, né? Aí o sistema começa a oscilar, mas como você tem um amortecimento aí, a amplitude ela progressivamente vai diminuindo com o tempo, né? Até que finalmente o oscilador teria sua energia completamente dissipada e ele acabaria parando na posição de equilíbrio, ok? Tá? Então vamos saber as outras situações. Por exemplo, vamos saber primeiro a situação de superamortecimento, ou seja, o valor crítico do amortecimento para nosso caso seria B igual a 2, então vamos colocar B igual a 4, que seria a situação de superamortecimento. Vamos ver. Então reparem que o oscilador ele tende à posição de equilíbrio muito lentamente, né? Reparem que ele não faz nenhuma oscilação, mas ele tende lentamente para a posição de equilíbrio. Essa é uma situação de superamortecimento. Okay? Vamos comparar essa situação com a situação de amortecimento crítico. Vamos colocar B igual a 2, que é o caso em que você tem a situação crítica de amortecimento. Reparem o que acontece. O oscilador também tende à posição de equilíbrio, ele não realiza nenhuma oscilação, mas repare que ele vai mais rápido para a posição de equilíbrio. A situação de amortecimento crítico é muito usada na prática, precisamente porque o sistema ele volta muito rápido para a posição de equilíbrio, embora não faça nenhuma oscilação, né? Ok? Bom, então vamos voltar lá para nossos slides, a ver, continuar, né? Logo a gente teria essas três situações, né? Você teria a situação de subamortecimento, né? Que é uma situação em que o sistema oscila, mas sua oscilação ela vai sendo atenuada progressivamente com o tempo. Tem a situação de amortecimento, superamortecimento, em que o sistema ele não oscila, ele tende lentamente à posição de equilíbrio. E a situação de amortecimento crítico ou criticamente amortecido, você teria que o sistema ele
tende rapidamente à posição de equilíbrio, embora ele também não realize nenhuma oscilação. Ok? Então, isso é tudo. Muito obrigado e até a próxima aula.